pessoal, questão 36 da prova de 2020 da Souza Marques. Após serem misturados em condições apropriadas para reagirem, os gases NO2 e H2 estabeleceram, juntamente com os produtos da reação, um equilíbrio químico que pode ser representado pela seguinte equação química. Então, ele está mudando a equação química aqui, que eu vou repeti-la aqui. Vamos lá. A respeito das possíveis perturbações que possam ser impostas ao sistema em equilíbrio citado, é correto afirmar que a letra A já fala assim: concentração de H2 aumentará se a temperatura for aumentada. Bom, o que ele está falando aqui é de equilíbrio e princípio de Le Chatelier. Antes, para eu saber o efeito da temperatura no equilíbrio químico, eu preciso calcular o ΔH, que ele não me dá. Muito bem, o ΔH, dando a entalpia de formação, é igual a HP menos HR, ou seja, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O que eu vou fazer aqui? ΔH vai ser igual. O que é o produto aqui? O produto é 2 vezes o NH3, que é menos 46, mais 4 vezes H2O, que é menos 239, menos, vamos lá, produto menos o reagente. Quanto é que vale o reagente aqui? Quanto é que é o NO2? 2 vezes, vou até melhorar aqui, ó. Botar o 2 para o lado de fora. 2 vezes, quanto é que é o NO2? Mais 33. Mais 7 vezes 0. Por que 0, Binho? Porque a entalpia de formação de substância simples é 0, por isso que ele não deu. Logo, quanto é que vai ser o ΔH desta reação? O ΔH vai ser igual a menos 46 vezes 2, não é isso? Que vai ficar 12, vai 1, 8, 9, menos 92, mais 4 vezes 239 vezes 4, 4 vezes 9, 36, vai 3, 4 vezes 3, 12, 3, 14, 15, vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, menos 956, certo? Vamos lá, menos 200, vamos lá, 2 vezes 33 vai ficar 66. Então, aqui é positivo 66. Bom, o ΔH é igual a menos 92, menos 956, menos 66. Não precisaria nem calcular esse valor, uma vez que eu já sei que ele é exotérmico, ou seja, ele vai dar negativo. Mas eu vou somar aqui por preguiça na calculadora, tá? 92 mais 956 mais 66, todo mundo negativo. Menos 1114. Certo? Quilojoule. Então, o que eu posso te dizer? Que a equação química ela é exotérmica, o ΔH dela é negativo. Então, aqui, ó, o ΔH é menos 1146. O que quer dizer isso? Que para cá ela é exotérmica, voltando, ela é endotérmica. Muito bem. E aí o que acaba acontecendo? Sempre o aumento da temperatura deslocará o equilíbrio, para o sentido endotérmico. E sempre o contrário, a diminuição da temperatura deslocará o equilíbrio para o sentido exotérmico. Então, o que acaba acontecendo? Olha só, ele fala assim, letra A, a concentração de H2 aumentará se a temperatura for aumentada? Muito bem. O que o tio acabou de falar? Que o aumento da temperatura deslocará o equilíbrio para o sentido endotérmico. Qual é o sentido endotérmico aqui? Ó? É o sentido inverso, que é para lá. No sentido inverso, o que acaba acontecendo se o equilíbrio for deslocado para a esquerda? Você vai aumentar o H2, você vai aumentar o NO2. Por quê, Binho? Porque você está deslocando para cá, certo? Seu equilíbrio está sendo deslocado para ele, você vai aumentar ele. Consequentemente, você vai diminuir o NH3
você vai diminuir a quantidade de água, certo? Então, consequentemente, se você, aqui a questão fala, a concentração de H2 aumentará se a temperatura for aumentada? Sim. Então a resposta já é a própria letra A. Mas a gente pode observar as outras. Concentração de NH3 diminuirá se a pressão for aumentada? O aumento da pressão deslocará o equilíbrio para o menor volume gasoso, menor volume gás. Como o equilíbrio é um equilíbrio de todo mundo em gás, 2 com 7 vai dar 9 volumes, e do outro lado 4 com 2 dão 6 volumes. Se o aumento da pressão desloca para o menor volume, ele vai deslocar para o 6V, ou seja, ele vai aumentar a quantidade de NH3 e não diminuir. Então, por isso, aqui está errado. A adição de NH3, vamos lá, o aumento da concentração de uma substância no equilíbrio deslocará o equilíbrio no sentido de consumir o que foi adicionado. Se você aumentar o NH3, o equilíbrio se desloca para o sentido 2, que é o sentido de consumir ele. O sentido 1, que é o sentido para cá, é o sentido de formar o NH3. Então, eu não quero isso. Se aumentei o NH3, o equilíbrio tem que se deslocar no sentido de consumir esse NH3. Então, se eu aumentei o NH3, o que acontece? O NH3 vai precisar da água para reagir. Então, a água vai cair, certo? E se eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda, certo? O que vai acontecer? O H2 vai aumentar e o NO2 vai aumentar. Então ele fala, a adição de NH3 ao sistema provocará uma diminuição na concentração de NO2? Não, um aumento, porque se você aumentar o NH3, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir o NH3, que é de produzir o NO2, certo? A adição de NO2 provocará um aumento no valor da constante de equilíbrio? Não. A constante de equilíbrio permanece constante. Ela varia um pouquinho no início, depois ela volta para o lugar, certo? Então, não há mudança no valor da constante de equilíbrio. Só tem um fator que faz com que haja mudança no valor da constante de equilíbrio, que é a temperatura, porque a cada temperatura você tem um valor de Kc diferente. Remoção de parte da água. Se eu remover água, ou seja, se eu remover qualquer uma das substâncias aqui, o equilíbrio se deslocará no sentido de repor o que foi tirado. Se eu tirar a água daqui, o equilíbrio vai se deslocar no sentido 1, que é o sentido de pôr água de novo que você está tirando. E se você vai deslocar para a água, logo, se você vai fazer água, você vai ter que fazer o NH3 também, porque não tem como fazer água sem fazer NH3, o NH3 aumenta. Com isso, você vai ter um decréscimo do H2 e do NO2, que serão obrigados a reagir para repor a água que você está tirando. Então, a remoção da parte de água produzida provocará uma redução, não, um aumento na concentração de NH3, porque produzir água é também produzir NH3, certo? Beijo grande.